Quanto mais você tenta se explicar, mais algo invisível acontece diante dos olhos das pessoas. Não é imediato, não é explícito, mas é decisivo. A sua imagem encolhe, a sua presença perde densidade. E, quase sempre, você não percebe o momento exato em que isso acontece. Preste atenção, porque esta é uma das dinâmicas mais mal compreendidas do mundo atual. A maioria acredita que explicar é um ato de clareza, de justiça, de maturidade. Mas a filosofia, quando aplicada à vida real, revela algo muito diferente. Revela que a necessidade constante de se explicar não nasce da força, nasce da insegurança. E, no jogo silencioso das relações humanas, a insegurança nunca passa despercebida. Vivemos em uma época obcecada por narrativas. Todos querem ser compreendidos, aceitos, validados. As redes sociais amplificaram isso ao extremo. Opiniões são lançadas no ar, julgamentos surgem em segundos, e a reação automática é correr para se justificar. Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Deixe-me explicar melhor. Parece razoável, parece lógico, mas é exatamente aí que o problema começa. Porque no instante em que você se explica, sem que alguém tenha real autoridade sobre você, você concede algo precioso, o direito de julgamento. Você aceita, mesmo que inconscientemente, que o outro tem poder suficiente para exigir uma defesa. E, a partir desse momento, a balança já não está mais equilibrada. Os filósofos antigos compreendiam algo que a modernidade esqueceu. A percepção vale mais do que a intenção. Não importa o quanto você acredita estar certo. O que importa é como você é percebido enquanto tenta provar isso. No mundo atual, explicar demais não transmite profundidade, transmite ansiedade. Não comunica segurança, comunica medo de ser mal interpretado. E medo, quando percebido, altera completamente a forma como os outros se posicionam diante de você. Pessoas seguras não correm atrás da própria imagem. Elas permanecem onde estão. Pessoas inseguras sentem a urgência de consertar o que imaginam estar quebrado, mesmo quando nada foi realmente atacado. Existe um ponto sutil, mas crucial, que separa a comunicação de justificativa. Comunicar é escolher quando e como falar. Justificar-se é reagir. É permitir que o ambiente, o comentário ou o olhar do outro determine o seu movimento. E toda reação apressada carrega uma mensagem silenciosa. Isso me atingiu. Mesmo que suas palavras sejam calmas, o simples ato de se explicar em excesso denuncia envolvimento emocional. E envolvimento emocional, em excesso, reduz a autoridade. Não porque emoção seja fraqueza, mas porque falta de domínio sobre ela sempre é. Observe como as figuras mais respeitadas se comportam. Não as mais populares, não as mais barulhentas, mas aquelas cuja presença altera o ambiente. Elas não respondem a tudo, não se explicam o tempo todo, não entram em cada ruído que surge. Existe uma economia de palavras, uma precisão quase cirúrgica. Quando falam, falam porque decidiram, não porque foram empurradas a isso. Esse autocontrole cria um efeito curioso. As pessoas passam a pensar duas vezes antes de questioná-las. Não por medo explícito, mas por incerteza. E a incerteza, no jogo social, é uma forma silenciosa de poder. O mundo moderno ensinou que ser transparente o tempo todo é virtude, mas a filosofia mostra que transparência sem critério é exposição, e exposição constante enfraquece a imagem. Quando você explica tudo, quando abre cada detalhe, quando tenta alinhar todas as percepções externas à sua intenção interna, você se torna previsível. E previsibilidade é confortável, mas nunca respeitada. O respeito nasce do limite, do que não é imediatamente acessível, do que não se entrega sob pressão. Pense em quantas vezes você já sentiu a necessidade de se explicar mesmo sem ter sido formalmente acusado. Um silêncio estranho surge, um olhar atravessado, um comentário ambíguo, e, de repente, você começa a falar. Começa a justificar escolhas, atitudes, decisões. O que você realmente está fazendo nesse momento não é esclarecer, é pedir permissão para existir daquele jeito. E quando você pede permissão, mesmo de forma disfarçada, você se coloca abaixo, não porque o outro seja superior, mas porque você decidiu se posicionar assim. A filosofia aplicada ao mundo atual nos convida a inverter essa lógica. Nem toda interpretação errada precisa ser corrigida. Nem toda acusação precisa ser enfrentada. Nem todo julgamento merece resposta.
O silêncio, quando sustentado com calma, não é ausência, é presença condensada. Ele cria espaço, e onde há espaço, as pessoas projetam. Elas preenchem as lacunas com suposições. E, curiosamente, tendem a superestimar quem não se apressa em se definir. O mistério eleva, a pressa em explicar achata. Isso não significa se tornar frio, arrogante ou indiferente. Significa recuperar o controle do ritmo. Quem controla o ritmo controla a narrativa. Quando você responde a tudo imediatamente, você dança no tempo do outro. Quando você escolhe não responder, ou responde de forma mínima e firme, você impõe o seu tempo. E isso muda completamente a dinâmica. A conversa deixa de ser uma perseguição à aprovação e se torna uma afirmação silenciosa de autonomia. Há um erro comum: acreditar que, se você não se explicar, será mal compreendido para sempre. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não está realmente interessada em compreender. Elas estão interessadas em reagir, opinar, rotular. Explicar-se para quem não quer entender é desperdiçar energia, e o pior, sinalizar dependência emocional. A filosofia estoica já alertava: você não controla o julgamento alheio, apenas a sua resposta a ele. E, muitas vezes, a resposta mais poderosa é não alimentar o julgamento. No ambiente profissional, isso se torna ainda mais evidente. Reuniões, feedbacks, comentários velados. A pessoa que se explica demais tenta provar valor. A pessoa que responde pouco, mas com clareza, transmite valor. Existe uma diferença profunda entre detalhar porque foi solicitado de forma legítima e se justificar porque se sentiu ameaçado. A sala sente essa diferença, mesmo que ninguém verbalize. E, aos poucos, ela define quem lidera e quem apenas reage. Nas relações pessoais, o mecanismo é o mesmo. Quando você se explica demais, tenta garantir que o outro não vá embora, que não interprete mal, que não se afaste. Mas essa tentativa constante de segurança gera o efeito oposto. Ela comunica medo de perda. E medo de perda desloca o eixo da relação. O equilíbrio some. A filosofia nos ensina que vínculos saudáveis não se sustentam em justificativas intermináveis, mas em presença firme. Quem está seguro de si não precisa convencer o tempo todo. Existe um momento específico em que a explicação deixa de ser comunicação e se torna submissão. É quando você sente urgência, quando fala rápido demais, quando acrescenta detalhes desnecessários, quando tenta antecipar críticas que nem foram feitas. Esse momento é o sinal. É aí que você deveria parar, respirar, silenciar, não como estratégia artificial, mas como escolha consciente. A escolha de não correr atrás da própria imagem. A escolha de permitir que o outro lide com a própria interpretação. O silêncio, porém, exige algo que poucos desenvolvem: tolerância ao desconforto. Ficar sem se explicar gera tensão interna. Dá vontade de preencher o vazio, de resolver, de alinhar tudo. Mas é exatamente essa tensão que constrói maturidade emocional. Quando você suporta o desconforto sem reagir impulsivamente, algo muda dentro de você. A necessidade de validação começa a diminuir. E, à medida que ela diminui, sua presença cresce. No mundo atual, onde todos falam ao mesmo tempo, quem sabe ficar quieto se destaca. Não porque é invisível, mas porque é raro. O silêncio bem sustentado não apaga, ele destaca. Ele faz com que as palavras, quando finalmente surgem, tenham peso. E peso é algo que não se conquista explicando demais. Peso se constrói com consistência, coerência e autocontrole. Há também um aspecto filosófico mais profundo nisso tudo. A identidade não é algo que se prova, é algo que se manifesta. Quanto mais você tenta provar quem é, mais instável essa identidade parece. Quanto menos você tenta convencer, mais sólida ela se torna. As pessoas sentem quando alguém está confortável consigo mesmo. E esse conforto não vem de estar sempre certo, mas de não depender da aprovação constante para seguir existindo. Em vez de gastar energia tentando ajustar a percepção alheia, direcione-a para ajustar sua própria postura, sua fala, seu ritmo, sua presença. A filosofia aplicada à vida real não busca tornar você invencível aos olhos dos outros, mas inabalável por dentro. E quando isso acontece, algo curioso surge. Muitas das explicações que antes pareciam necessárias, simplesmente deixam de ser. Não porque o mundo mudou,
mas porque você mudou a forma como se posiciona nele. Existe uma liberdade silenciosa em não precisar se explicar o tempo todo. Uma liberdade que não depende de likes, comentários ou concordância. É a liberdade de definir a si mesmo sem pedir autorização. E essa liberdade é percebida. Ela cria respeito, mesmo em silêncio. Cria limites, mesmo sem confronto. Cria presença, mesmo sem esforço. Se esta reflexão tocou em algo que você já sentiu, mas nunca conseguiu nomear, deixe um comentário com a frase: "Eu não preciso me explicar para existir." Não como uma afirmação para os outros, mas como um lembrete para você mesmo. Se este tipo de conteúdo faz sentido para a sua vida no mundo atual, deixe o like. Ele ajuda mais pessoas a encontrarem esse espaço de reflexão. E se inscreva no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para pensar com mais profundidade, agir com mais consciência e viver com menos ruído externo. Porque no fim, não é sobre vencer discussões, é sobre não precisar mais delas.